Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Rede do Campo On. Eu sou a Laura, integrante da comissão de marketing aqui da Rede do Campo, e eu tô aqui com o Guto. Eu sou atual presidente da SA e vice-presidente da associação e parceiro com a AWS. Olá, gente. Bom dia a todos. Muito obrigada, primeiramente, de estar estreando esse podcast, que é uma honra para nós, como que a AWS está aqui. Eu sou a Rociane Vilela, representante técnica comercial da região de Cruzília, e atendo todo o sul de Minas. E comigo está o Pedro Souza, que é meu colega também da KWS. Bem-vindo também, Pedro. Obrigada pela presença. Pode se apresentar, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiro, prazer. Obrigado, Guto. Obrigado, Laura. Obrigado à Rede Campo pelo convite da gente estar aqui. Meu nome é Pedro Souza. Hoje eu sou promotor técnico da KWS na região do sul de Minas. Fico sediado em Três Corações. Sou ex-gerente de fazenda. Trabalhei 6 anos como gerente de fazenda. E hoje eu sou filiado e sou abaixo do Marcos Vinícius, que é meu RTC. É a quem eu respondo hoje em dia. Então, para nós é um prazer estar aqui. Também atende de Rede do Campo. O prazer é nosso. E muito gratificante estar aqui. A gente que agradece a presença de vocês, né? Esse é o nosso primeiro episódio. A gente pode esperar aí mais episódios com outros fornecedores também. E é um prazer pra gente aqui estar estreando com vocês, que é uma parceria grande de sucesso aqui na Rede do Campo, né, Guto? Se você quiser falar um pouquinho da parceria. A parceria com a AWS é uma das mais antigas nossa, Sim, né, Luciane? Com certeza. A gente tem ela aí há muito tempo, tanto na parte de milho, de soja, que a gente vai falar bastante hoje, na parte técnica dos produtos, na parceria mesmo, realmente dentro das lojas. Então, é um negócio muito antigo. A gente está estreando esse quadro novo. Antes a gente fazia alguns vídeos, algumas coisas. Agora a gente veio para o mundo novo, podcast. Eu acho que o que nós, KWS, né, e a Rede do Campo sempre está muito interligada é que nosso foco sempre foi e sempre vai ser o produtor rural, né? Tá atendendo de uma forma que a gente entenda o produtor rural. E aqui, nesse primeiro episódio, né, nós vamos poder falar um pouquinho disso também, para trazer um pouco de informação ligada à parte técnica e que, consequentemente, vai refletir na nossa genética, né, que hoje é uma das mais superiores no mercado. Então, com certeza, a Rede do Campo e KWS tem tudo a ver, e o sangue bate aqui é verde e laranja, né? Com certeza. Perfeito. E se você quiser falar um pouquinho pra gente do que é a KWS, né, a história institucional da KWS pra gente? Vamos lá. Então, realmente é um prazer. Hoje eu faço 5 anos de KWS, mas a história da KWS ela é muito antiga, né? Nós começamos na Alemanha em 1856, então já são quase 170 anos de tradição. E hoje nós somos detentores do 5º maior banco de germoplasma no produto milho em todo o mundo. E aqui no Brasil, hoje a gente já está com 11 anos de mercado e já atingimos aí a marca de 3ª maior empresa no ramo da safrinha e no verão, que consequentemente o sul de Minas representa e muito, a 5ª maior empresa do segmento de sementes de milho. E com isso também, além da parte do produto milho, nós também temos no nosso portfólio o produto sorgo e o produto soja. Sorgo. Nós estamos iniciando um programa de melhoramento 100% KWS, porque a gente enxerga que o sorgo vai ser um futuro da agricultura, pensando num cenário de safrinha, né? Que a gente tem uma dificuldade com escassez hídrica, o sorgo vai ser uma ferramenta, e eu vejo que para o sul de Minas isso também vai ser importante, porque vai ser mais uma ferramenta para o inverno, né? E pensando no mercado de verão, hoje a KWS ela tem 5 melhoramentos genéticos. Inclusive, nós estreamos um melhoramento genético esse ano em Uberlândia, que vai suportar totalmente o mercado do sul de Minas, que ele é bem ligado ao mercado de verão do alto, né? Que hoje nós estamos aí na maior parte do nosso território acima de 800 metros de altitude. Então, para trazer uma genética eficiente, trazer resultado para o produtor, nós já começamos com 2 ensaios aí do melhoramento da pesquisa. Um abraço para o melhoramento, que realmente é o pessoal que mais faz o trabalho da empresa. Que eu falo que se não tiver genética, nós aqui na ponta, nós não vamos trazer resultado para o produtor, né? O melhoramento ele é muito importante para nós. O melhoramento, a hora que ele atinge
um resultado e ele já tá Sim. começando a buscar o outro resultado daqui 5, 10 anos. Exatamente. É um negócio longo, Na verdade, e não para, né, Guto? Em Três Corações, no verão agora, a gente esteve muito perto do pessoal da pesquisa e a gente avaliou junto lá 337 híbridos, cara. É um negócio fantástico. Começa com 5, 10 mil para sair com uma estrutura fantástica, cara, para poder trazer esse resultado aqui para a ponta, né? Pra gente poder trabalhar e comercializar. Então, é o que o Luciano falou, é um time fantástico. A gente vê só o produto final, exatamente, né? Mas exatamente. O que vem atrás. Esse ano, inclusive, nós atingimos, né, pelo 3º ano consecutivo, como o híbrido mais plantado na safrinha, que é o K9606 VIP3. Isso é um marco, assim, de mais de 1.400.000 hectares plantados. Então, um melhoramento que foi feito há 10 anos atrás está sendo refletido agora, né? É só depois. Exatamente. É bacana isso. Quando você fala banco de germoplasma, explica pro pessoal de casa o que é isso, qual é o papel disso dentro da empresa, dentro da KWS? Sim, é assim, Guto. Por exemplo, a KWS tem mais de 70 países. Nós temos um banco de germoplasma único que serve para o mundo todo. E aí a gente consegue fazer esse intercâmbio de genética mesmo. É como se eu buscasse um híbrido que tenha uma característica, por exemplo, que é muito forte no nosso posicionamento e no nosso portfólio. Sanidade de colme e raiz. Nós temos aqueles produtos, aquela genética que tem essa característica muito acentuada. Às vezes esse híbrido está lá nos Estados Unidos. Exatamente. E aí outro produto que eu tenha muito forte, a parte de sanidade de mancha branca, por exemplo, no milho. Aí eu vou trazer esses produtos, fazer esses ensaios que o Pedro nos contou aqui de Três Corações, que são vários produtos fazendo... Que no caso já é lá na parte da genética mesmo, né? Fazendo as F1s, a F2, que é todo um processo lá atrás, fazendo os cruzamentos para ter o produto ideal aqui na ponta, juntando mais de uma característica genética. Característica de vários híbridos e traz por resultante de todos Exatamente. E aí, com isso, quando a KWS veio para o Brasil, nós não tínhamos um banco de germoplasma do Brasil, né? Então, nós pegamos e compramos, além da empresa nacional que a gente comprou na época, em 2012, também foram compradas 4 empresas, falando de banco de genética. E aí, a gente inseriu isso no nosso banco de germoplasma mundial, entendeu? E agora... Através desses quatro já saiu esses híbridos, que é a família 9, né, que a gente já tem visto no campo, que já tem bastante tempo. E agora a genética 7, que no caso é o 7500, 7510, que são produtos assim que estão performando muito bem aqui na nossa região. Eles já vieram dessa genética que é 100% KWS, como sangue laranja mesmo, né? Nossa, bacana. Quando você fala dessa família do 7, ela vem de 2 anos atrás agora, né? O lançamento são coisas novas. O que você acredita que são os maiores diferenciais dessa linha e os resultados que ela tem entregado a campo hoje? Então, Guto, olha só. A gente está vendo ele no 2º ano comercial, né? Mas isso aí a gente já está testando esses híbridos desde 2019, se não me falha a memória, que a gente já está vendo eles em ensaios e tudo mais. E eles têm uma performance superior, com certeza. Pontos fortes dessa genética 7 é a parte de sanidade de colme raiz, a parte de sanidade também moderadamente tolerante a complexo de enfesamento, que é uma preocupação em todo o Brasil hoje, e o sul de Minas não é diferente, e potencial produtivo. Eu falo que é o plus, assim, é o ponto-chave dessa genética, é potencial produtivo. O 7510, assim, numa performance superior mesmo em silagem no mercado de verão. Extremamente sadio, um produto altamente produtivo, né, Pedro? Pegando muito o 7510, Guto, a gente tem uma segurança muito, muito forte nele, falando no aspecto silagem, principalmente pensando no alto verão, né? É um produto hoje que a gente consegue entregar resultado, consegue ter qualidade bromatológica, né? Principalmente pensando da lavoura para frente, quando a gente começa a observar nutrição de vaca, né? O que enche vaca, na verdade, é comida de qualidade, e hoje a família 7 ela entrega isso para a gente. A gente tem segurança de posicionar tanto 7500 ou 7510
mantendo potencial produtivo, tudo isso que a Rociane falou, alta tolerância a inúmeras, se a gente for pensar em doenças, né? Isso é muito importante para o produtor. Plantar e ter segurança que ele vai ter uma lavoura sadia. Porque a gente sabe que essa lavoura ela vai refletir lá na frente na hora que a gente colocar isso na boca da vaca. Então, para nós é muito importante. É muito importante, a gente tem muita segurança nesses novos híbridos que a gente lançou nesses últimos 2 anos de forma comercial, né? E o 7500 VIP3, com certeza, com um pacote de sanidade diferenciado. A gente tem uma demanda do campo, né, de produtos mais estáveis, pensando em sanidade das principais doenças, HT, mancha branca, cercosporiose. E o 7500 com certeza tem despontado, juntando com potencial produtivo. Então é só resultado na certa, né? É engraçado, né? Se a gente pegar cereais há 10 anos atrás, se falava em plantar, adubar e passar herbicida, né? Hoje a gente começa a falar de sanidade, doença, realmente de fazer a correção adequada, né? O mercado vai se tecnificando e o Brasil tá precisando disso, né? Porque a gente cada vez se despontando mais aí no mercado. A gente chegando nos pés dos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos ainda está à frente na produção de cereais, mas isso que o Brasil vem se desenvolvendo nos últimos anos é resultado de empresa parceira, empresa tecnificada e trazendo soluções que antes usavam lá fora aqui para dentro do país, né? Mas hoje o produtor já entendeu, né, Guto, que se ele não for o mais técnico possível, ele está fora do mercado. Então, mesmo os produtores pequenos, eles já entenderam que a gente tem que identificar. O produtor tem que fazer correção de solo, o produtor tem que fazer análise de solo, que é a nossa Bíblia, né? É da onde a gente tira tudo que a gente vai fazer para frente. Então o produtor já entendeu isso. E a nossa função do lado de cá da linha é exatamente levar esse conhecimento para dentro das fazendas para que o produtor tenha sucesso. O nosso objetivo é o sucesso do produtor. Ele já entendeu isso. Por isso que eu acho que o Brasil está alavancando em produtividade, em áreas plantadas, exatamente por isso, porque a gente já entendeu o negócio. Já tá tudo muito bem definido, né? Você vê muito isso, né, Pedro? Você falou 6 anos de fazenda, gerente de fazenda, né? Com certeza. Eu acho que sim. Eu entrei na Fazenda Cobiça em 2016, Gu. Tenho uma gratidão enorme. Abraço pro Marcílio, pro Marcelo, pra Cássia, pessoal todo do escritório, a Marta, a Fernanda. Eu entrei lá em 2016, eu entrei como auxiliar administrativo, para você ter uma ideia, cara. E eu já trabalhei com o senhor José Henrique, que inclusive foi presidente da Rede do Campo muito tempo. Fantástico. Um abraço enorme para ele. Que eu amo o senhor José Henrique de coração, cara. A Rede deve muito a ele, é um cara fantástico, um conhecimento, uma humanidade liderança, também, uma humanidade poucas vezes vista numa pessoa igual ele. Cara, eu costumava dizer o seguinte, que o melhor momento do meu dia na fazenda é quando eu sentava na mesa para almoçar com ele. Porque aí ele me contava a vida, me contava tudo que eu carrego até hoje. É um cara que eu tenho uma gratidão enorme. Amo ele de coração. Dona Ana Maria, um abraço. O conhecimento que ele tem, ele passa. Ele fenomenal. Segura. Você chegou a conhecer ele? Não, ele é fantástico. Acho que ele foi presidente da rede aí de 2015 a 2017, se não me engano. Não, na verdade o José Henrique foi antes, né? Porque eu saí da Pereira Nabac em 2015... E ele já era presidente da rede, se eu não me engano. Eu posso estar enganado. Foi 14 e 15 que ele assumiu ali, assim que o Guilherme estava saindo. Eu acho que ele ficou 2 ou 3 anos ali. Fantástico, cara. Fantástico, então, assim, magnífico. Eu entrei na fazenda como auxiliar administrativo, com orientação dele. Porque eu trabalhei com ele na loja, né? Fiquei 5 anos na loja. E fui para a fazenda. Então, quando a gente chega numa fazenda, cara, principalmente o nível da Fazenda Cobiça, principalmente hoje, que a fazenda tem mais de 55 mil litros de leite por dia, é uma fazenda que precisa de tecnologia. É uma fazenda que ela não consegue rodar sem tecnologia. Então a gente vê muito isso, cara. E tudo que eu aprendi lá dentro, nesses 6 anos que eu fiquei, eu coloco em prática aqui fora. Então eu costumo dizer que eu saí da fazenda, mas a fazenda não saiu de mim. E eu tento colocar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei dentro da fazenda hoje nos produtores que eu assisto. Seja produtor pequeno, médio ou grande. São informações que a gente carrega e é importante. Eu tô nas duas pontas também, que a gente é produtor rural também. Até no começo do ano a gente fez em parceria lá a Pasto Bom com o Mercado Rural, a Luciane. Sim. Fizemos um dia de campo dentro da fazenda lá. Muito legal. Somos parceiros com a AWS lá hoje, em 100% da área. Então,
Muitas vezes você vê o fornecedor chegando para você, só que ele não tem a visão da fazenda. Ele não sabe como... Não, você tem que pegar esse híbrido, fazer isso. Hoje você tem que passar isso, depois de manhã passar isso. Só que a realidade da fazenda é diferente. Exatamente. A realidade é diferente. Então, eu acho que quando vem por parte do fornecedor também isso, esse conhecimento de fazenda, é muito importante pra gente. Mas é gostoso quando você pega e olha o evento que a gente fez o ano passado lá em Poços, né? Que a gente fez um bate-papo sobre produção de silagem lá, ver aquela churrascaria cheia. Ver aquele tanto de produtor... Querendo informação, né? Buscando informação. Mas eu falo que hoje, desde o pequeno, do médio e do grande produtor, ele tem ferramenta de tecnologia para trabalhar. Tem. E o que mais me chama a atenção, que tem produtores que, independente do tamanho, tem o tal do zelo, né? Sim. Gassen era falava muito isso, né? Capricho, capricho, capricho. Por quê? Ali, você está colocando uma safra toda, né? Você tem coragem de enterrar R$1 milhão dentro daquele solo ali. É que você tem que fazer muito bem feito, né? Rezar para chover. Exatamente. Mas rezar para não chover muito. Rezar para fazer sol na hora certa. Então, é muita técnica, né? E hoje, assim, a agricultura, ela tá muito evoluída, né, gente? Hoje nós somos, assim, um exemplo. Olha o que aconteceu no Cerrado, né? Há 20 anos atrás, nós não tínhamos a capacidade produtiva que nós temos no Cerrado hoje. Que até o sul de Minas é considerado ainda como cerrado, né? Sim. E nós estamos onde nós estamos, tendo aí médias superiores aí no Brasil muito todo, se fala né? assim, Minas para cereais. O mineiro tem mania de fingir de bobo, né? Fala assim, nossa, cereais, milho, é lá pro Mato Grosso, pro Goiás. Mas pouca gente sabe que Minas é o maior produtor de milho verão. Pode não ser de safrinha, que vem pós-soja aí, Mato Grosso, Goiás, mas o milho verão, Minas é o maior produtor. Então a gente está despontando em tecnologia, e tecnologia no pequeno produtor, que é a especialidade de Minas, né? Exatamente. Então, isso que é o grande diferencial nosso. E a gente vê assim, a gente vê empresas que se preocupam com esse pequeno produtor. Quando a gente fala, aqui a gente já citou o evento do ano passado que teve em Poços, o dia de campo que a gente fez em parceria com você, a gente vê assim, é tudo para esse produtor, tudo a gente querendo levar conhecimento para esse produtor. E é uma via de mão dupla, porque eles também querem ter, então eles também participam, eles também estão dentro, e todo esse desenvolvimento começa aqui, começa na parceria de empresa com o produtor e essa atenção. E vocês falaram aquela hora do contato, né, de vocês terem experiência como produtor, isso é bacana, porque vocês nunca vai recomendar algo pro produtor que vocês não fariam, igual você não vai recomendar uma coisa que você não faria na sua fazenda. Esse olhar é muito bacana. E quando essa recomendação, ela parte do corpo técnico da empresa, ela vem de cima, né, e vem descendo, chega na ponta pra gente repassar isso. Quando a gente coloca isso na mesa do produtor, com a confiança, com seriedade, se colocando no lugar dele, aquele negócio, o lugar do outro é sempre o lugar mais difícil do mundo, né? E quando a gente se coloca no lugar do outro e se coloca dentro da fazenda, pensando da porteira para dentro, cara, isso é muito importante. Hoje a gente assiste, tem inúmeros exemplos na nossa regional, de produtores que tiveram inúmeros problemas com o mundo de coisas no passado e que a gente vem reformulando a ideia do produtor de pensar, tentando sempre agregar no negócio dele, e hoje a confiança é extrema. E o case de sucesso são inúmeros casos. Sim, né, com certeza. No entanto, que uma das premissas nossas da KWS é de ser a empresa mais técnica do mercado até 2027. Então, nós temos muito como consequência o comercial. Eu falo isso muito com a minha equipe, e a Sul de Minas, em especial, tem esse sangue muito forte da parte técnica, porque se a gente não está ali muito bem amparado, trazendo informação, não que a gente vai saber tudo, né? Sim. A gente sempre tem alguém alguma coisa que a gente pode não saber, ou tem o telefone de quem sabe. Vive mas sem saber nada, né? Exatamente. E aí a gente vem com isso e tornando uma consequência o resultado do produtor, né? Eu acho que isso é uma ponte que é assim, que todo pessoal, todo agrônomo, todo comercial de qualquer empresa tinha que estar ligado a esse ramo técnico, né? Porque senão você vai estar dentro da fazenda um ano só e não vai adiantar, né? E para isso tudo a gente começar, eu acho que uma das coisas que a gente mais tem que começar a pensar agora, e se já não estamos um pouquinho atrasados, é pensar em fertilidade do solo, né, moçada? Que senão nós vamos estar a 80 dias de plantar, 85 dias de plantar. Pensando na safra do ano que vem já. Exatamente. É isso aí. E... Fala um pouco para nós de fertilidade. Já que você puxou o assunto. Vai, vamos. Eu acho que assim, pensando em
Hoje, cenário Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Nós temos que pensar em 2 situações. Milho grão, aliás, 3. Milho grão, milho silagem e soja. Claro, tem outras culturas, mas acho que a gente devia se atentar mais a essas 3 necessidades do produtor. Mas como pontapé inicial, qualquer produtor, qualquer cultura que seja café, seja citro, seja o que for, primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no médico, pede um resultado, né, de exame. Um exame. E da mesma forma é a agricultura, né? Nós temos que saber o que tem ali dentro daquele solo e para a gente buscar as melhores soluções para atender a cultura que ela está por vir, né? Sem dúvida. Então, eu acho que a análise de solo, hoje temos ferramentas como a análise de precisão, né? Buscando aí grid de 2, grid de 5, que é a cada 2 hectares, 5 hectares, tira uma amostra de solo. Então, fazendo ali uma análise bem representativa da área. Eu sou muito fã dessa ferramenta que a agricultura veio. E aí, juntando com um bom corpo técnico, a gente vai começar as recomendações, né? Então, pensando nas amostragens, acho que iniciando, né, essa parte de amostragem, buscar e sempre fazer o mais representativo possível dentro da área que vai ser plantada, buscando aí um perfil de 0 a 20 e, se possível, de 20 a 40 também, para a gente ter uma construção de perfil, né? O perfil do solo, quando a gente fala de fertilidade, a gente antes falava ali nas camadas de 0 a 20, né? Agora, de uns 15 anos para cá, todo mundo já tem falado até 1 metro de profundidade, né? Então, nós já temos implementos na agricultura que conseguem colocar calcária a 80 centímetros de profundidade, né? Sim. Então, com certeza, é uma ferramenta que vai vir que tem que ser feita, né? E a gente tem que tomar cuidado também, Guto, Laura, o pessoal de casa. A gente faz tudo certinho. A gente chega na lavoura, orienta, o produtor tira a análise do solo e na hora de mandar para o laboratório, manda para o laboratório da esquina. A gente tem que tomar cuidado com laboratórios para poder fazer a análise do solo. Isso é importantíssimo. Eu digo assim, o sucesso do produtor, o sucesso da lavoura, ela começa na análise do solo. Sim. Então, se a gente errar o médico que está analisando, se a gente errar o laboratório que está analisando a sua análise, a chance de você errar é muito complicado. Então, a gente tem que se atentar a isso. 1% para cima, 1% para baixo é determinante na... E até mesmo os métodos de extração, né, gente? Sim. Isso aí, a maioria dos laboratórios tem os selos, né, que tem ali de acordo com a extração que é feita de determinado nutriente. Mas hoje a gente já tem, por exemplo, fósforo, nós já temos 3 extratores. Então, nós temos análise e literatura para 3 diferentes extratores. Da mesma forma é feita para potássio e outras micronutrientes também. Então, assim, a escolha do laboratório, alinhar, né, junto com o agrônomo ou quem for fazer a recomendação, qual é a forma que a gente vai utilizar. Se vai ser através daqueles extratores que aquele laboratório está disponível, ou se não, nós vamos ter que buscar uma outra ferramenta, né? Então, isso é importantíssimo, muito bem lembrado, Pedro. A escolha do laboratório sem dúvida, muito importante. É crucial, né? E muito a retirada da amostra na propriedade. Exatamente. Né? Às vezes a gente chega lá, chega o produtor lá, chega o colaborador dele e fala, você tira assim, 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 vira as costas e sai. Pronto. Ali está determinando todo o futuro. Sim. É isso aí. Às vezes dia que o agrônomo resolve acompanhar junto para fazer um serviço bem feito. Não que o colaborador não vá fazer um serviço bem feito. Tem que acompanhar. Muitas vezes ele não é instruído para isso. Muitas vezes ele não tem o conhecimento que requer isso. Não é simplesmente eu chegar lá, dar um enxandãozado no chão, jogar a terra para dentro do balde e sair feliz da vida. Tem seu processo correto, a forma de retirar, que isso é determinante para o futuro, né? Com certeza. É isso aí. E a gente tem algumas questões, quando a gente fala de gestão de pessoas, né, Guto, que a gente tem que observar. Quem conhece Marcelo Cabral e já teve a oportunidade de conversar e de acompanhar, Marcelo Cabral, ele sempre te ensina, quando você vai passar alguma missão para alguém, que você tem que fazer a missão para a pessoa ver, você tem que fazer a missão junto, você tem que observar a pessoa fazendo a missão depois sozinha, e aí para poder você soltar a larga e deixar a pessoa sozinha. Então, tudo que a gente vai passar para alguém dentro da fazenda, e eu vivenciei muito isso dentro de fazenda. Então, tudo que a gente pedia,
a gente tem que saber fazer. Você tem que pedir alguma coisa para alguém que você sabe fazer para poder você cobrar. E, infelizmente, tem técnico, existe agrônomo fazendo loucura em campo na hora de orientar colaborador que tira análise de solo. O cara não limpa a sonda, o cara não limpa o trado, o cara vai fazer na furadeirinha lá e mistura análise de 0 a 20, de 0 a 40. Existe agrônomo que a gente sabe que faz recomendação de gesso com análise de 0 a 20. Isso é um crime. A gente sabe que a gente não pode fazer recomendação de gesso apenas com análise de 0 a 20. Então, isso... A broca errada hoje, o trado errado, ela contamina ela condena a amostra. Um gramo que tiver no saquinho lá, ela contamina a amostra. Condenou a amostra. E aí, condenou a amostra, condenou toda a tua safra. Condenou tua safra, condenou teu dinheiro. Quando ele vai condenar a amostra, você vê antes, ainda tá bom, né? Exatamente, exatamente. Mas é notório, até isso na agricultura de precisão, você vê que pega muito bem, porque... Como você pega uma representatividade maior de área, você vê que às vezes pega ali numa linha de plantio que ele está sempre acostumado a passar a plantadeira, você vê como que fósforo, potássio vai lá em cima, né? Isso aí faz... Imagina, se você não tiver o histórico da área, entender um pouquinho dali, você vai falar, não, essa área... Pode tirar o pé. Não precisa de nada, vai, retiram a análise, às vezes, aonde teve um monte de calcário do ano passado. Exatamente. E acontece muito. Por isso que é importante, às vezes, o agrônomo e o colaborador tá junto na propriedade. Exatamente. Porque muitas vezes você não vê aonde estava um monte de calcário de gesso do ano passado. Mas o colaborador falou, não, aqui nós deixamos ano passado. Aqui eu não devo tirar uma amostra. Exatamente. Então tem que ter o histórico ali. O histórico da área E a gente tem que tomar cuidado, Guto, principalmente em fazenda de leite, onde o produtor sempre usa os resíduos, né, dejeto, para poder fazer cobertura de solo. Excelente, ótimo, perfeito. Mas uma análise de solo ela não pode ser feita em cima do terreno onde você jogou cobertura. Sim. Você não pode fazer uma análise de solo em cima onde você jogou 2, 3, 5, 10, 30 toneladas de composto. E tem fazenda que faz. Então a gente sabe que aquilo que está ali, que está representando a amostra, vai demorar um tempo para poder ficar disponível para a planta. Sim. Então a gente às vezes condena uma lavoura e o produtor fala, mas a minha análise deu boa. Beleza, meu amigo, mas foi feito da forma correta, você tirou aonde, como que foi feito, quem fez, qual laboratório analisou. Então são parâmetros que a gente tem que observar muito. Muito bem lembrado, Pedro. Acho que até antes da gente falar de alguns parâmetros da análise de solo, vamos falar sobre física de solo também. Porque principalmente em áreas de silagem, em cima de silagem, que é uma realidade na nossa região do sul de Minas, nós temos que tomar um cuidado gigantesco. A rotação da nossa cultura é muito baixa ainda. Rotação de cultura. Baixíssima. A parte de física mesmo, né? Fazer ali a própria gradagem, subsolagem, o mais eficiente possível. E na época certa, com o quê? Com umidade no solo. Não é fazer na hora que tiver no inverno. A hora que minha área, eu já não tô tendo nada para fazer. Deixa eu ali subsolar um terreno, né? Sim. Não é assim, porque senão você vai até piorar a situação, né? Fazer o tal do pé de grade, que a gente chama. Então, a parte de física do solo, nós temos ferramentas muito importantes na agricultura hoje, por exemplo, o penetrômetro. Ele faz esse serviço de medir essa compactação dentro daquela área ali, só que nós temos que ter o cuidado que terminou de ensilar, inicia o processo de recuperação de solo, a parte de física, ela tem que ser importantíssima, até antes mesmo da... A maioria termina de ensilar, começa o plantio da safrinha, né? Mas, Guto, se a gente for pensar na realidade do produtor de silagem, cara, é a realidade dele. Ele não tem tempo, ele não pode perder. Ele não tem tempo, ele não tem área, ele não tem maquinário, cara, é muito constante. Ele é o que você falou, ele termina e começa. Ou às vezes ele tá no meio do caminho e já está começando. Aí a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeros... Se ele ficar sem plantar uma safrinha ou uma safra... Tem fazenda que se dá o luxo. Para um ano. Tem fazenda que consegue fazer isso, mas tem fazenda que não consegue fazer isso. Você pega um cara que tem 50 hectares apenas de silagem, vamos pensar no pequeno produtor, o cara tem 30, 50 hectares de silagem, ele tem que fazer safrinha. E eu costumo dizer o seguinte, aonde eu passo, o produtor não faz safrinha porque ele quer, não. Muito menos porque ele é louco. O produtor faz safrinha porque ele precisa. Mas hoje a gente já tem inúmeras ferramentas que a gente consegue trazer para a mão do produtor, e esse é um papel nosso no campo, de orientar. Qual que é uma forma de você rotacionar, não rotacionar, mas consorciar a cultura pensando no ambiente safrinha,
principalmente para poder ciclar nutriente, fazer matéria orgânica para o solo, descompactar solo. Consórcio milho braquiária. Isso é importantíssimo quando a gente fala de física do solo. Com certeza. A gente tem trabalho de É um braquiária. subsolagem natural. Exatamente. E sem contar que a gente vai estar fazendo o quê? Colocando carbono dentro desse sistema, né? Em áreas que a gente faz uma extração de quase 90% da planta ali, ela é importantíssima para a gente pensar numa construção de perfil. Devolver Né? um pouco do solo. Exato. E um Exatamente. elemento que a gente tem muita atenção na produção de silagem, que é extremamente importante, que é o potássio. É. A gente tem que saber que uma forma da gente trazer esse potássio de baixo para cima, de fazer essa movimentação, criar poros no solo, melhorar a aeração do solo e inúmeras é a braquiária, cara. Hoje a gente tem essa ferramenta. Ela está disponível para nós. Não é fácil fazer. Tem que ter manejo, a gente tem que saber a hora de travar a braquiária, a gente tem que saber. Porém, cara, a gente sabe que na produção de silagem, pensando principalmente no que eu vivo, ela gera volume de matéria verde por hectare, aumenta a quantidade até de água no silo, às vezes a silagem tua passou um pouquinho, mas quando você faz o consórcio milho braquiária, você consegue levar um pouquinho de matéria verde para o silo, Sim. e isso balanceia o teor de matéria seca da silagem. E principalmente pensando até em volume, né? Sim. Fazenda que tem dificuldade com volume, a braquiária também é uma ferramenta. Uma ferramenta. E funciona. certeza. E funciona muito bem. Está disponível, só que depende da gente, depende do produtor ter esse conhecimento. Confiar na tecnologia. Exatamente. Física do solo hoje é tudo, cara. A gente tem parâmetros físicos, químicos, biológicos. Tem parâmetros. E todos os três a gente consegue mexer. E a gente tem que mexer. Os pilares, né, da agricultura, né, da fertilidade do solo, ela não é só a parte mineral, né, as partes dos macro e micronutrientes, mas ela também está ligada com a física do solo e a biológica. Então, a gente tem que estar ali criando um clima de sincronia, né, entre os três padrões, Sim, né? exatamente. Senão vai ficar tudo desbalanceado. Se um limitar, não adianta os Não outros. adianta. Tá? Não adianta. É a Vai famosa também lei do mínimo, né? Exatamente. É a famosa lei do mínimo. O Zé Carlos, inclusive, apresentou um trabalho fantástico para nós, onde ele mostra que 50% da nossa safra ela é dependente do clima. Os outros 50% é dependente de fertilidade, é dependente de manejo, genética, quando nós que trabalhamos numa empresa que vende genética, né? Então é dependente também de genética. Nesses 50% do clima, Guto, a gente consegue mexer apenas na irrigação. É a única forma que a gente tem de mitigar, de né? tentar fazer alguma coisa é se a gente conseguir fazer uma irrigação na lavoura. Do contrário, meu amigo, nós estamos num laboratório gigantesco a céu aberto, onde a gente só depende de Deus. Uhum. Então, o produtor ele não tem margem para erro. Ele não tem margem para erro. Por isso que todas as tomadas de decisões, elas têm que ser muito bem embasadas, muito bem feitas. A gente passa um ano igual esse aí, que foi um ano Extremamente atípico, né? atípico. Chuva na safra e na safrinha. Não. Uhum. Quem imaginava uma safrinha dessa produzindo 140, 150 sacos? Nossa, Mas aí você vai na safra, tirando algumas exceções, mas você não pega uma média alta. Não, a gente teve não, um média das decréscimo As de outras safras foram produtividade. mais altas porque Não. é excesso de chuva. Exatamente. Com Aí você certeza. entra na física de solo, um solo que está compactado, um solo mais argiloso, choveu, a água ficava ali tudo empoçado em cima. Você acha que isso o milho vai desenvolver? Não é isso vai. aí. Não é isso vai. aí. E se a gente pensar na soja, né? Nossa. Se a gente for trazer para a soja, quem planta soja sabe o tamanho da dificuldade que é o danado do mofo branco. Sem dúvida. Então, cara, ele vai estar ali. Se a gente não conseguir fazer rotação, se o produtor não conseguir plantar soja no ano, milho na safrinha, fazer essa rotação de cultura, Não vai. ele está ali esperando a condição para ele acontecer. E quem vai dizer essa condição é o clima. Então, o produtor não tem margem para dezembro e isso. janeiro aí, que a gente pegar dos 60 dias, eu acho que 40 foi chuvoso e nublado, sem sol, o mofo branco bate palma. Bate palma. Bate palma e ainda samba na nossa cara, né? Porque realmente o tal do mofo branco é que biológico está totalmente ligado com o mofo branco, né? Acho que a gente tem que usar as ferramentas dos biológicos mesmo. Mas, com certeza, a rotação de cultura, a parte de física também interfere, né? Na questão do escleródio ali, para ele estar disponível ou não. Mas, com certeza, hoje, na cultura da soja, no sul de Minas, eu vejo que é o mais limitante em produtividade é o tal do mofo branco. Porque as outras doenças, por exemplo, quando a gente
viu ferrugem, né, aparecendo no sul de Minas. A gente fala, nossa, essa ferrugem vai acabar com a produtividade. E a gente soube manejar. Nós soubemos escolher os produtos, os ingredientes ativos corretos para manejar. Se sofreu muito, né, pela soja, mas o produtor do café já tirava ela de leite Ah, há já muitos tirava. anos. Há muito tempo. Aí ele tá muito perto um do O outro. doutor nasceu com ela, nasceu driblando isso daí. E daí, com isso, com certeza, hoje Mofo Branco vai ser um tempo de evolução, né? Nós estamos aí com os biológicos vindo fortemente na agricultura. Acredito que há uns 5 anos já estando aí forte no mercado. Mas vai ser uma missão muito grande para o produtor aprender, né, a manejar mofo branco na cultura da soja, com certeza. Sem dúvida. E as ferramentas a gente usa fertilidade, né? É. Para poder... Mas voltando lá, né, vamos elencar alguns passos. O que vocês acham? Vamos. A gente faz assim, ó. Pensando na primeira fase, a amostragem ideal desse solo, né, que a gente vai plantar na safra seguinte. A partir disso, escolher um bom laboratório. E depois que esse laboratório emitiu os laudos, a gente escolher os profissionais corretos, né, para fazer a análise dessa fertilidade. Hoje, nossa literatura que está disponível, né, porque é a quinta aproximação de Minas, ela já é uma literatura muito defasada. E é isso, hoje os professores, né, tem muitos estudiosos já pensando nisso, mas ainda não tem uma atualização da quinta aproximação, mas já tem muito artigo bacana aí que a gente pode estar lendo e se atualizando. Inclusive, principalmente aí na parte de física do solo, eu sempre falo, de fertilidade do solo, eu sempre falo do Silvino Moreira, com certeza um professor que é realmente um decisor para a cultura do sul de Minas. Não podemos esquecer do professor Witt, né? Com certeza. Mas, fora da curva. Esse está acima. Com certeza. Mas sim, muita coisa nova, muito artigo novo assim, saindo. E eu falo que escolher um profissional que esteja atento a essas mudanças, né? Sim. Hoje a gente... Conheça a realidade, né? Existe profissionais bons em todo lugar. Sim. Assim como existe medianos e outros, né? Exato. Mas não adianta a gente pegar um excelente profissional acostumado com uma região lá do centro-oeste, uma região que a gente fala em altitude de 600, 500, 700 metros, ou também outras regiões que a gente pega 1.400, 1.500 metros e trazer para a realidade nossa. Você tem que entender o profissional que entenda a realidade de cada produtor. E cada solo é um solo, né, Guto? Cada solo é um solo. A gente sabe, falando de teores de argila, teores de areia, e assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode pegar uma receita de bolo e sair distribuindo para todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Cada solo é um solo, cada região é uma região. Cada região tem sua... Cada perfil de produtor é um perfil de produtor. A realidade do produtor é um. E esse ano nós temos um limitador também, né, gente? Que não pode se esquecer sobre preço de commodity. Isso, com certeza, vai delimitar o investimento que vai ser feito dentro daquela lavoura no ano consequente, né? Sim. Isso, esse ano, com certeza, a gente está sofrendo uma situação que a gente não via, né, nos últimos 3 anos aí. Mas, com certeza, o preço de commodity vai interferir muito no quanto a gente vai investir naquele custo, né? É lógico, a dose de manutenção sempre tem que ser feita, mas nós temos que buscar... Esse ano o produtor tem maximizar. Que pagar um pouco da conta do ano passado e dessa, né? Exatamente. A conta desse ano, ela ainda não é tão desfavorável, se a gente pegar Pelo contrário, hoje ela é mais que do ano favorável, passado. com certeza. Só que ele tem custo do ano passado para pagar, porque a safra não deu para pagar, né? O ano passado a gente teve uma situação que a gente comprou na alta e vendeu na baixa, né? E isso, com certeza, limitou muitos fluxos de caixa aí das fazendas. Mas a gente tem que saber dançar conforme a música, né? Nós estamos esse ano Teve um ano que plantou na baixa, colheu na alta também. Exatamente. Temos que lembrar dos outros anos e fazer as escolhas corretas, né? E, com certeza, quem fez fertilidade há 3 anos atrás, agora vai colher, né? E agora, quem não fez, vai sofrer um pouquinho para fazer o investimento. Exatamente. Porque a fertilidade, na verdade, ela é uma construção, né? Ela vai acontecendo. A gente não consegue fazer um perfil de solo, fazer um solo perfeito de uma safra para outra. Isso não existe. Não. Mas quando a gente falar agora em fertilidade, pensando nessa safra, essa safra já foi. A calagem que vai ser feita, a gessagem vai ser feita, o resultado muito mínimo. Muito mínimo, muito mínimo, Guto. Mas volto a repetir.
E digo de novo, solo de verão a gente faz na safrinha. É uma visão, pelo menos minha, de campo, onde a gente não pode usar só a safrinha, como tem produtor que infelizmente precisa da safrinha, lógico, mas ainda tem aqueles produtores que usam a safrinha para poder pagar a conta de verão. Isso está errado. A gente não pode fazer isso. Não podemos ser extrativistas, né? Exatamente. Não podemos. E nós temos que tomar muito e muito cuidado com a tal da adubação de compensa, né? Quando a gente... O milho é uma planta que extrai muito. E quando a gente fala principalmente de silagem, a gente não deixa nada. Quase nada. A gente deixa 20, 30, 40 centímetros ali de matéria para trás. E a gente sabe, a literatura já fala para nós que a cada 20 centímetros de colmo que você deixa para trás, você deixa em torno de 850 toneladas mais ou menos de matéria. Então, o que é isso pensando num solo que o ano que vem você vai extrair doses infinitas de nutrientes? Então, a gente tem que fazer essa adubação correta, esse manejo correto, porque só extrair uma hora vai secar. A fonte vai secar. O grão ainda você deixa. Você deixa palha, você deixa como, você deixa muita coisa. Porque é só o que é exportado, né? O que sai da lavoura. Nós temos dois... Agora a silagem, você torra tudo. Porque na fertilidade, às vezes a Laura vai ficar um pouquinho meio... mas é bacana, Laura, você trazer as dúvidas. Eu tô aprendendo muito. Porque... Aquela hora que vocês estavam falando da análise de solo, eu já falei, nunca na vida podem me colocar pra tirar uma análise. Saber. Então... Mas você aprende. Não, mas aí o bacana é que você também vai trazendo algumas perguntas que às vezes o público mesmo vai ter também, porque às vezes aqui nós já estamos falando uma conversa já entre produtores, pessoas que já estão mais ligados, assim. E vai embora, então fica à vontade também para falar. Não, claro. Mas pensando, voltando assim nos principais nutrientes, né? Nós hoje temos os macronutrientes e os micronutrientes. Os macros são aqueles que a gente demanda em maior volume para a cultura. Geralmente são em toneladas por hectare que a gente demanda, mas é cálcio, magnésio, potássio. E aí a gente tem dois limitantes, que é alumínio e hidrogênio, que são, na hora que a gente aparece ele lá na análise de solo, a gente com certeza já põe um pé no freio ali. E aí os outros nutrientes que são extremamente importantes para a cultura do milho e para a soja, nitrogênio, fósforo e potássio. E os micronutrientes, boro, enxofre, zinco, manganês, que é como se fosse realmente um exame laboratorial de sangue mesmo, que você vai sair ali toda aquela análise, né? E a partir dali, você vai... Primeira coisa que a gente pega uma análise, nós vamos observar é o quê? Fazer o 0 ali para acidez ativa e, se possível, para acidez potencial também. Que lá na análise, a hora que a gente pega é o AL, né? AL3+, e o acidez potencial é o H mais AL. Que a gente fala que é... Como se... Imagina se você tivesse esse pote de milho aqui e a tal da CTC. E dentro dessa CTC, você está ocupado pelas bases, que é o cálcio, o magnésio. E aí você está ocupando o que estava o positivo, você está ocupando pelo negativo, que é o alumínio e o hidrogênio. Então, você tem que fazer o quê? Fazer uma ligação ali iônica mesmo, que é uma questão de cátions, ânions, que você vai neutralizar todo esse alumínio e hidrogênio. E fazer com que essa caixa ela consiga encher na sua totalidade para atingir o potencial produtivo da sua área. Entendeu? Encher então, de coisa boa. Coisa boa. Então, por isso, o uso de calcário isso que eu ia falar, calcítico. Era disso que vinha, a aplicação de calcário, exatamente. para neutralizar o solo. Exatamente. É o pH. Não sei se você se recorda lá na hora que a gente puxa de 0 a 14, né? O 7 é o intermediário. Para menos é positivo, para cima é negativo. Então, a gente tem que buscar o solo mais neutro possível. Até mesmo porque se a gente tem um pH em torno de 6 a 7, nós temos uma eficiência maior desses macronutrientes que eu trouxe lá atrás, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que a gente vai colocar nessa cultura que vai ser milho ou soja, ou sorgo, qual que seja ela. Então, por isso que é importante a gente pensar lá na calagem e, consequentemente, também na gessagem, né? A calagem, hoje, a gente já escuta falar e é uma realidade na minha região, a gente faz isso muito bem feito, que quando a gente vai abrir uma área de uma hora para outra mesmo, se abrir, primeiro ano de plantio,
nós já estamos entrando aí com 12, 15 toneladas de calcário sem medo de ser feliz mesmo. Porque nós temos que ocupar essa caixa aqui com coisa boa. Nós não podemos ficar esperando a terra pedir ali só no V%, quanto que a gente vai estar nessa CTC aqui, que é essa caixa produtiva que a gente tem. Esses dias o pessoal até falou lá na loja que o gasto que eles têm com a análise de solo, mas só deles terem economizar, que às vezes eles iam aplicar uma quantidade maior de calcário que não precisaria. Exatamente. Só nisso já tá pagando o gasto da análise. Então, querendo ou não, é um gasto que compensa, é um gasto que tem que adendo que a gente tem que observar também, Rossi, e falar principalmente pro produtor, a gente tem que tomar cuidado com doses de calcário sem incorporar. Não adianta nada eu chegar lá e jogar 12 toneladas de calcário em cima da terra e achar que ela vai ficar ali, tudo certo, beleza, vai chover e vai reagir. A gente vai perder. Então a gente tem que se atentar. Vai perder ou põe em excesso numa pequena camada Exatamente. de solo, né? Na verdade, você vai fazer o solo ali nos 5, 10 primeiros centímetros, virar um solo extremamente alcalino. E quando você colocar a semente ali, meu amigo, não vai dar nada. É que muito se fala no plantio direto, e o pessoal começou a jogar sem remover. Mas Exatamente. só que o povo tá confundindo o plantio direto, né? Exatamente. Eu falo que, além disso que o Pedro falou, depois que a gente fizer as análises, fazer a recomendação, a escolha desses calcários tem que ser muito bem feita. E, gente, chegou produto na fazenda, chegou calcário da fazenda, manda para o laboratório analisar. Nós temos que analisar, Laura, porque olha aqui. É o mesmo laboratório de solo. Exatamente. A mesma coisa, manda a mesma análise. Hoje, nas nossas áreas, a gente busca o tal do equilíbrio de cálcio, magnésio e fósforo, né? A gente chama de 9:3:1. E aí, hoje, a maioria dos calcários que vêm para nossa região a gente fala que é o tal do dolomítico, mas só que ele fala que vem com 12 de magnésio e nem sempre vem. Então, isso está causando um desbalanço violento esse ano. Eu já peguei muitas áreas que nós vamos ter que entrar com óxidos de magnésio para reforçar o magnésio, porque nós estamos tendo esse desbalanço, porque geralmente a gente corrige isso através da calagem. Sim. Mas se eu não tiver um calcário com cálcio e magnésio equilibrado e que tenha também um PRNT. O PRNT é o quê? É o quanto daquele calcário vai reagir. Então, se eu tenho 100 quilos de calcário, só 60 que vai neutralizar aquele alumínio, ou 80, que é o tal do PRNT. Então, a gente tem que escolher um produto que tenha um PRNT eficiente também para fazer essa correção. Porque muito se fala assim, calcário é tudo igual. Não é. E hoje, quando você entra em contato com as empresas que vendem calcário, e você pede um calcário acima de 15, 16... Não faz. Eles já tiram o pé e falam para você, não tem. E antigamente, vamos pensar, há 5 anos atrás, se vendia muito calcário de 19 de magnésio, 18, 20. Eu já cheguei a pegar a cotação de 20. Quando você manda analisar, tem 12, 11, 10. Então, assim, e eles justificam o preço, tá? Eles justificam o preço em cima do teor de magnésio. Sim. Porque é mais difícil de extrair, é mais difícil de ter rocha com aquele percentual, enfim. A região nossa aqui ainda tem alguns calcários melhores. Mas a gente tem que analisar, Guta. A gente tem que analisar. E outra coisa, tomar cuidado com calcários molhados. Eu sei, eu entendo, produtor, vocês estão em casa, eu entendo, eu sei, é difícil. É complicado você chegar no terreno e jogar um calcário seco, faz aquela poeira danada. Não se molha calcário. Isso é recomendação não só minha, isso é recomendação principalmente do professor Witt. Não se molha. Não se molha calcário. Tá sendo uma aula Tá sendo uma aula pra mim. Como diz o professor Witt, isso é um crime, você devia ser preso. Nossa, não se molha calcário, que a gente atrapalha, a gente acelera o poder o processo. E você tá perdendo dinheiro. E outra coisa, você molha o calcário, você tá comprando água, meu amigo. Então, a gente tem que tomar... mesmo na hora da aplicação não se molha. Não se molha. A gente molha realmente para aplicação, para não fazer poeira. Exato. É mais fácil você se adaptar ao ambiente que você vai jogar do que você fazer isso, tá? Você tá perdendo dinheiro. Recomendação para você, comprador. As adubadeiras, né? As calcareadeiras que tenham... Que façam menos bagunça. É difícil, porque o calcário, principalmente com PRNT de 90, você pega um calcário de PRNT de 90, ele é muito fininho. Ele é muito fininho. Então faz muita poeira. Evita jogar com vento, evita jogar de uma forma
Se pôr nós põe uma madeira de disquinho... Pronto. Nossa, mãe. Então, assim, existem formas pra gente fazer, mas recomendação, pessoal de casa, não se molha calcário. Tá cometendo um crime. Não se molha cometendo calcário, tá? Você tá perdendo dinheiro, você tá usando Porque você água. imagina, você precisa da água para fazer aquela neutralização. Então, se você já manda o calcário lá molhado, ele não vai fazer a oxidação que a gente precisa do alumínio, do mais pro menos lá, para neutralizar, entendeu? Interessante. Então, você não está fazendo a reação química dentro da solução do solo. Você está já levando o calcário... Você tem que jogar ele seco e a terra tem que ter uma chuva em cima para ele reagir. Pronto. Sim. Acima de 3, 4 toneladas, incorpora calcário. Não deixa isso em cima do solo, tá? Acima de 3 toneladas, acima de 4 toneladas, a gente usa... se incorpora calcário. Hoje, pensando, né, no equilíbrio das bases, mas a gente busca em torno de 50% a 60% da CTC de cálcio, 20% de magnésio e de 3 a 5 de potássio. Em áreas que sei lá, a gente busca um pouco mais que isso. Mas hoje, na hora que a gente pega o método de Minas, geralmente, se a gente tem uma acidez ativa ali de pelo menos 0,2, 0,5 de alumínio, já vai dar mais que 4 toneladas. E a gente tem um fator de correção, né? Quando a gente vai incorporar, a gente multiplica aquela dose por 2 ou por 1,5, de acordo com a profundidade que a gente vai fazer. Já pensando nisso. Porque hoje, calcário ele é a solução mais barata da sua lavoura de trazer produtividade. Então, isso é importantíssimo, né? Alinhar. O que seria isso de incorporar calcário? Assim, explique como se fosse uma criança de 3 anos. Sim. Incorporar calcário é você jogar o calcário e passar uma grade. Passar um escarificador, um subsolador que seja, para poder você pegar esse calcário que está em cima e jogar embaixo. Perfeito. Tá? Isso que seria basicamente incorporar calcário. E aí, o gesso ele tem vamos dizer assim, um transporte dentro do solo maior que o calcário, né? O gesso, Guto, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Antigamente, você é produtor e provavelmente a família vem de produtor, você deve ter ouvido que gesso é a famosa irrigação branca. Todo mundo tem esse conceito na cabeça, principalmente os antigos, que o gesso é a irrigação branca. O pessoal tem aquela velha mania de achar que o gesso ele traz água de baixo para cima. Essa não é a função do gesso, isso não existe. O gesso, primeiro, a gente tem que se atentar. Ele não corrige pH do solo. Gesso não é utilizado para correção de pH. Tá? Corrige alumínio. Ele corrige alumínio em profundidade. Traz cálcio na camada de 20 a 40. Equilibra isso, mas a gente consegue melhorar principalmente o poder de crescimento de raízes em profundidade que vai fazer com que essa planta consiga absorver a água nas camadas mais profundas, 40, 60 centímetros. A gente fala que o gesso ele é um condicionador do solo. É como se você tivesse um cabelo totalmente embaraçado e você vai trazer aquilo ali. Então ela vai... Não fala isso não, as mulheres estão passando gesso. Então, você vai arrumar um problema. A Laura daqui a pouco mas, passando assim, gesso no cabelo. Hoje, gessagem, né, antes era usado só em cima de olhando acidez e olhando porcentagem de argila, né? Hoje, de acordo com a Academy Journal, que saiu em 2018, já tem outros padrões que a gente tem que analisar para fazer a recomendação de gesso. Então, são 3 fatores que a gente olha. Até eu trouxe meu livro aqui, meu caderno de anotações, que isso aqui eu tenho desde a faculdade. Porque isso aqui, porque realmente hoje não dá para pensar em gessagem usando o que a gente tinha de fórmula antiga, não. Lembra que eu falei no começo que a gente tem que tomar cuidado com agrônomos que recomendam gesso camada de 0 a 20. A gente acabou de falar, gesso, ele atua aonde? Nas camadas 20, mais 40, profundas. 40, então não adianta eu pegar uma análise de 0 a 20 e virar pro produtor e falar, faz 2, 3, 4, 10, 20 toneladas de gesso. A gente tem que fazer o negócio correto. Por isso que esse bate-papo é importante, de levar isso pro produtor, de fazer ele ter essa ciência. Isso é muito importante pro nosso negócio e pro negócio do produtor. Com certeza. E, consequentemente, trazer produtividade pro produtor, que é o nosso resultado, né? Com toda certeza. Mas vai lá. Falamos muito de solo. E agora? E fertilidade de planta? E aí? Então, vamos pensar... Já fizemos construção. Então, pensamos amostragem, laboratório ideal. Depois, nós vamos fazer a recomendação, jogar esse calcário e o gesso, caso for necessário, e fazer a incorporação dele ou não. Física do solo e parte de acidez, tudo mais, a gente resolveu até aqui.
E agora, eu preciso comprar fertilizante. O que eu vou buscar? Hoje, na literatura, a gente tem alguns padrões que a gente fala de extração e exportação, que a gente tem que levar em conta. Juntamente com essa análise de solo que a gente fez lá atrás, né? Para a cultura subsequente. Então, nós vamos pensar ali na adubação de correção, caso ela tenha que ter, por exemplo, potássio. É comum na nossa região ter que fazer adubação de correção de potássio, ou uma fosfatase também. E alinhar com o adubo de plantio ali, para a gente dar o que vai precisar para a planta, para aquela necessidade ali. Por exemplo, nitrogênio. Se eu vou buscar a produtividade de 200 sacos por hectare, como que eu vou fazer essa conta? Antes a gente considerava 1 ponto de nitrogênio para 1 saco de grão, de milho, tá, gente? Nós estamos falando de milho. Hoje já não é considerado um ponto para 1 saco de milho. Nós estamos falando aí de 1,3, 1,4 pontos de nitrogênio para 1 saco. Da mesma fórmula. Explica pro pessoal de casa o que é o ponto de nitrogênio. Às vezes, por exemplo, lá, ó. Pode explicar pra mim. Lá no... Pensa na Laura. No adubo, aí, você já deve ter visto lá na lista, assim, vamos supor, 11,52.00. Isso aí é quanto é sempre N, nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Então, é sempre nessa fórmula. E são os 3 nutrientes que a gente mais necessita na cultura, né? Então, a cultura, ela demanda aquela quantidade de nitrogênio em 1 hectare, por exemplo. Para eu produzir 200 sacos por hectare, eu vou ter que multiplicar esses 200 sacos por esse 1,4 pontos de nitrogênio, entendeu? E dividir pela minha concentração do adubo. Então, trazendo num caso prático e rápido aqui. Fósforo. Eu preciso, se eu não me falha a memória, 5 pontos de fósforo por saco produzido. Então, eu tenho que buscar aí, vamos supor, 100 pontos de fósforo. Então, no 11,52, que é um adubo comum, que é o MAP que a gente usa, seria aproximadamente 200 quilos de MAP para aquele plantio. E aí, eu já estaria dando 100 pontos de fósforo e entregando 22 pontos de nitrogênio nessa formulação de base. Então, a partir disso, eu tenho os dois ali iniciando, e aí eu vou fazer cloreto e ureia. O cloreto, que no caso é cloreto de potássio, que seria o 000060, ou 0057, e o nitrogênio, que é a ureia, né? Ou protegida ou não, que aí tem as suas variações, 45, entre 42, 45, 44,5. Que é outra coisa. Lenta, tem. Outra coisa também que tem que chegar na fazenda e tem que analisar, porque isso é importantíssimo para a gente ver o que a gente está comprando e o que a gente está colocando dentro desse solo. Porque hoje a produção de grãos ou de silagem, o que fica mais caro é a parte fertilizante. Sem dúvida. Então, pensando em um nível de estratificação, primeira coisa que a gente tem que ver, fertilidade, o custo disso, depois semente, se eu não me engano, é o segundo custo maior, depois terceiro, defensivo. É claro, né? A gente tem que pôr a parte operacional e tudo mais, que isso varia de cada fazenda. Arrendamento, que é caro. Mas que isso vai... passa de alguns anos aí, onde o preço foi subindo das commodities, o pessoal foi subindo o preço do arrendo, né? E agora esse ano, o hein? ciclo é o contrário. Tem gente entregando arrendo. Muito. Fazer muito. o quê? Eu vi fazendas grandes que necessitam de cereais dentro da fazenda para produção, vamos dizer assim, seja de boi, de porco, entregando arrendo. Achando melhor comprar os cereais porque no ano anterior tomou um prejuízo que não estava dentro do orçamento da fazenda, né? E agora, infelizmente, a conta do produtor, né, Guto? A conta do produtor. Tem ano bom e ano ruim. Fazer o quê? A gente tem que saber absorver isso. Exato. Então, o produtor que ele não é profissional, que ele não tem essas metas estabelecidas, infelizmente, ele vai sair do mercado. Ele vai diminuir a área. Vai diminuir a área. Infelizmente, nós chegamos num nível não só nacional, né, um nível global, onde o mundo está entendendo o que está acontecendo, para ser bem honesto, né, a culpa não é só aqui no Brasil, a gente sabe dos desafios enormes que a gente tem. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar 2 dias aqui e brigando, inclusive, né, porque
A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas a gente tem que entender. E a gente vai ter que aprender a absorver isso. O produtor vai ter que aprender a absorver isso. E também, assim, acho que ambas a gente fala, assim, muito do produtor e tudo, mas a gente tá esquecendo também de quem compra, né, esse cereal, quem compra essa soja, quem compra esse milho. Porque a cadeia, ela tem que ser sustentável, né, Guto? Sim. Não adianta nada o produtor, o cerealista, ele tá ganhando dinheiro, mas a cadeia tá sendo prejudicada. Isso tudo foi muito observado, também, né? A cadeia ganhar dinheiro, o produtor não. Exatamente. Nós temos que pensar no equilíbrio. E nós passamos nesse cenário várias vezes, né? Sim. Quantas vezes o Brasil entrou nesse cenário? Então, nós temos que buscar um equilíbrio. Então, eu acho que a minha opinião, minha humilde opinião, é que quem arrenda terra também tem que olhar a situação global e a situação... Entender a realidade do produtor. A realidade do produtor. Porque quem olha e fala assim, nossa, o produtor é quem mais ganha dinheiro e tudo. Mas não é, gente, não é. Nós somos a classe que mais, assim... Trabalha e coloca comida... E corre risco. E eu falo assim, nós lá em casa, a gente tem a loja, tem fazenda, e tem fazenda que arrenda para os outros também. Sim. O arrenda é bom. Ele pode não te trazer um super lucro no ano, mas ele não corre risco. Agora o produtor que está plantando, igual a gente falou assim, ó, que põe 1 milhão debaixo da terra e reza para chover. O risco é dele. O risco é dele. Então não tem... É muito complicado esse risco. Eu falo que... As empresas já entenderam isso, né? Se a gente for pensar do lado empresarial, as empresas já entenderam esse cenário, esse mercado. Porque nós já tivemos reprecificação de muita coisa. Adubo baixou, subiu, agora estabilizou. Né? E a gente não sabe o que é a tendência de mercado, né? O que vai acontecer. Inclusive, hoje está saindo relatório do USDA. Quem já tiver com notícia aí, vai falando para nós que o commodity de milho vai estar totalmente indicado. A gente brincava que commodity antigamente mudava de preço por mês. Depois mudou para 15 dias. Depois mudou por semana. Agora muda por minuto. Exatamente. Tá com a alta, você entra a digitar, tá um gap de baixo. Já é outra coisa. Eu tenho certeza. Nós começamos a conversar. Quando a gente terminar a conversa, tudo vai ter mudado. Na hora que sair o podcast, então. Nossa, mãe. É isso aí. Mas realmente, o mercado tá muito dinâmico, muito rápido. Tem gente que fala em fundamento no gráfico, tem gente que fala em técnico do gráfico. Só sei uma coisa, o gráfico ninguém dá pra entender ele, não. Não. De ressalto, ele bate. Eu acho que... A gente pegou há 15 dias atrás agora com esses relatórios dos Estados Unidos aí. Tá até bonito de ver. É um dia gap de alta, no outro dia gap de baixa. É isso aí. É melhor não tentar entender ele, não. Eu falo que agora a gente tem que preocupar até se os Estados Unidos está pensando em uma guerra ou não, isso e aquilo. Nós temos que pensar, porque senão... E ontem eu escutei de um produtor. Tem seca prevista para os Estados Unidos. Gente... Falei, amigão, você está contando com o azar dos outros para poder dar certo o teu negócio? Felicidade de uns, azar de outros. Não vai dar certo. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que... A gente realmente, não é nem a seca prevista, tá uma seca lá, mas o mundo tá muito dinâmico. Os Estados Unidos, às vezes, deixam de plantar, mas você vai na Índia, planta, não sei aonde planta, uma seca aqui, o Brasil, a gente pega uma safrinha... Super safra, né? Super safra. Segunda safra, a gente não pode nem falar que foi super safrinha esse ano, em plena colheita. Tem muitos fatores hoje influenciando, né? E a gente precisa... contar mais com trabalho do que com sorte, né? Fazer o dever de casa. Assim, o produtor ele nunca teve sucesso através do insucesso de outra pessoa. Exatamente. A gente tem que agradecer todo santo dia um produtor rural, todo santo dia. Tá tomando esse cafezinho aqui, alguém, né, teve alguém lá. produziu. E a gente tem que agradecer muito, 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 porque, gente, eu repito, fiquei 6 anos dentro de fazenda. Você acordar 3 horas da manhã e ver um menino de 18, 20 anos indo tirar leite, andando 10 km de estrada de terra, 3 horas da manhã, na chuva, com frio. O leite, ele é amor, ele é paixão, porque... É quem ama. Realmente. Rapaz, eu se sou a pessoa apaixonado. entrar no leite só por dinheiro, não vai. Ele tem a paixão envolvida. O produtor de leite, ele é... Quem entra no leite, cara, não sai. Quem entra na cadeia produtiva do leite não sai. Porque aprende a gostar, se apaixona... É algo amoroso, cara. Amoroso. E da onde eu venho, a gente carrega um lema que é o seguinte: quem paga a nossa conta são as vacas. Produtor de leite, grava isso na sua cabeça. Quem paga a conta da fazenda de leite se chama vaca.
Sem dúvida. Então a gente acorda 3 horas da manhã, vai pro retiro, vai fazer reprodução, briga com o agrônomo para poder ter recomendação de solo, compra genética cara, compra defensivo caro, estrutura solo, faz tudo pensando na vaca. Não. Então a gente tem que saber e reconhecer isso, cara. O produtor, ele... O pecuarista, ele tem que ser bom agricultor, né, Pedro? Senão ele não dá certo, senão ele tá fora. Senão ele tá fora. Sem dúvida. Mas... O que nós Você tá tava falando? de ponto de N, Nossa ponto de senhora, fósforo. nós vamos lá na... Por isso que Vamos lá eu nas fugi do vacas. assunto. Vamos lá nas vacas. Retiro de É. leite já. Vamos lá nas vacas. Ah, então por isso a gente tem que atentar não só no que a cultura vai extrair e exportar, mas também o que eu vou ter que fazer de dose de correção, né? Então, usar uma recomendação bem feita, pensando, vamos supor, fósforo, a gente vê que não adianta você colocar a fosfatagem tudo em um ano só. Tem estudos que mostram que a viabilidade da fosfatagem, a gente dividir ela em 3 a 5 anos. Então, a gente pega aquela adubação que eu teria que fazer numa fosfatagem corretiva e divido isso em 3 ou 4 ou 5 anos junto com a minha adubação de base. Que aí eu vou conseguir ter um nível econômico viável, porque não adianta nada eu querer fazer. E também nós temos uma situação, né? A retenção do fósforo pela argila. E nós estamos numa região aqui De com solos muita extremamente argilosos. Exatamente. E aí já até vai para a parte de biológico, né, do solo, porque a gente tem hoje ferramentas que usam ali junto com no plantio, né, através de alguns produtos comerciais que a gente tem para liberação desse fósforo. Então, assim, você vê que é tudo muito interligado, né? Física, química e biológica do solo. Mas então cada cultura vai depender da sua expectativa de produtividade. Se eu busco, muito bem lembrado aqui, acabei de pensar nisso. Expectativa e realidade. Na agricultura também tem que ter isso, porque não adianta nada eu ter uma expectativa de produtividade de 200 sacos por hectare ou 60 toneladas de matéria verde por hectare, se a minha caixa aqui que eu contei anteriormente não Se você tiver... tá no início do trabalho, né? Exatamente. No início da correção. E também Ela tem não caixa comporta. que não comporta isso, Guto. Tem coisa que Tem genética que não vai trazer que não isso. vai trazer isso também. Então, assim, nós temos que ter um alinhamento. Por exemplo, uma CTC de 6, 4, ele não vai me entregar 200 sacos por hectare, assim, de uma hora para outra. Não vai mesmo. Então, eu tenho que buscar uma construção. E aí, com isso também, fazer uma análise de custo desses nutrientes, né? E vendo também os momentos ideais de aplicação. Então, ali eu não posso... Então, vamos lá. Pensei na adubação, vi quanto que eu tenho que fazer minha correção, mais o que eu tenho que colocar na minha cultura. A partir dali, eu tenho que escolher os momentos ideais de aplicação. Se eu vou fazer 3 aplicações, hoje até a gente veio conversando sobre isso, né, Pedro? Porque a escolha de um nitrato, ou de uma ureia, ou de um fósforo com uma maior absorção, ou isso, aquilo, vai fazer diferença na minha hora de aplicação. E até porque eu não posso salinizar aquele suco de plantio. Porque às vezes eu ponho uma dose muito alta de P, mas não vai poder fazer, porque senão eu vou inviabilizar o nascimento da minha semente. E a minha genética toda está ali dentro. Se eu não tiver uma emergência, um vigor, uma germinação bacana ali, não vai ter potencial produtivo. Né? Vamos lembrar disso, nós estamos falando de um ser vivo, né? Então a semente ela precisa de condições ideais para poder nascer. E se a gente erra na base, se a gente for começar a pensar em milho ou soja, nós temos estágios fenológicos que a gente tem que avaliar. E quando a gente pega e começa a avaliar o primeiro estágio fenológico que a gente vai começar a falar da lavoura, que é o estágio de emergência, se a gente errar na hora da introdução da cultura no solo, zebrou. Todo o resto para frente, a gente vai ter prejuízo. Isso é muito importante. É manutenção do máximo potencial produtivo. Eu falo que até a regulagem da plantadeira ali, gente, tem que estar muito bem feita. Se eu não tenho uma distância ideal entre onde eu vou colocar a semente e o adubo. É o que a gente está resumindo. É muita variável. Tem um estudo. Mas é o que a gente está resumindo, Laura. A gente está linkando várias coisas e falando várias coisas, e no final a gente vai chegar ao quê? O produtor não tem margem para erro. Aí tem um estudo que mostra que o produtor ele tem
no mínimo, 1 milhão de decisões para tomar durante uma safra. 1 milhão! Você imagina ali, é 1 milhão de escolhas. Isso justifica o cabelo branco. Exatamente. Isso justifica os cabelos brancos, estresse, careca. Falou isso olhando pro céu. Mas o Guto tá cabelo não, preto. Não, aqui não tem, não. Eu acho que o Guto não tá tendo muito estresse lá, não. Eu tenho cabelo branco, entrada na cabeça. Mas por quê? Porque a gente toma o lugar do outro. Então eu fiquei em fazenda. Decisão. Não, o resultado do produtor é o nosso resultado. Exatamente. É o resultado da loja, é o resultado da Da KWS. empresa, Exatamente. com certeza. É o resultado de muita coisa por trás. Então, Exatamente. quando a gente fala dessas variáveis, não é só do produtor, é variável nossa. O resultado da KWS tá na ponta, tá a hora que produz lá. Tá a hora que você vai se acompanha no plantio, acompanha na colheita, a hora que dá uma colheita bacana, é gratificante. Mas quando também não dá, é decepcionante. Exato. Eu falo que a gente que é sementeiro tem um bichinho que pica, igual pecuária de leite, tem o sementeiro também, sabe, Guto? Aí a gente fala assim, e o meu milho? E o meu milho lá na sua lavoura? Como é que tá o meu milho? Não é meu, né? É do cliente, mas eu já tomo ele como meu. Aí eu falo assim, não, mas se der a produtividade que nós estamos cuidando para fazer aqui, então um pouquinho lá no silo você passa para mim, hein? Mas nunca chega para mim na minha conta lá no meu CPF. Nunca chega. Não vai. Mas ainda não. Mas é muito isso, assim, a semente, quem trabalha com semente a semente, ela tem que ter muita multidisciplinaridade. A gente tem que entender um pouco de fertilidade, um pouco de estágio vegetativo, fitopatologia, entomologia. Nós temos um ex-caso dentro da empresa onde ele fala o seguinte, semente é bíblico, semente é amor. Realmente. Zé D'Angelo falava, grande Zé D'Angelo. Abraço, Zé D'Angelo. Não conheci ele pessoalmente, tá? Eu conheço a fama do Zé D'Angelo, não conheci ele pessoalmente. Mas é realmente, porque quem é sementeiro é uma bíblia mesmo. Você tem que realmente entender um pouco de tudo, porque são muitas variáveis e a culpa sempre vai chegar na semente. E nós temos que estar próximo do produtor, como sempre. Foco no produtor, né, Pedro? Nós temos tempo? Como é que tá o negócio? Tá tranquilo? Tem um tempinho. Tem um tempinho ainda. É porque quando a Rociane entrou num ponto legal e quando a gente começa a falar, a gente veio de baixo, né? Começamos a falar de estruturação e agora nós vamos chegar lá em cima. Sim. Se a gente for pensar principalmente em milho... Isso tudo que a gente falou agora que a gente tá pondo a semente no chão. Isso aí. Isso Isso aí. Chegamos no ponto, colocamos semente no solo e agora, o que a gente vai fazer? Que horas eu vou aplicar? Qual decisão nutriente que eu vou fazer? Muito. E a gente conversa disso sempre, porque cada ano é um ano. Cada decisão que a gente toma, principalmente da fonte do nutriente que você está usando, a gente tem que tomar cuidado com excesso de chuva na hora de fazer adubação nitrogenada, excesso disso, excesso daquilo, a gente tem que tomar muito cuidado. O excesso de um nutriente inibe o outro, a falta de um inibe o outro, enfim. Mas hoje, assim, pensando nos estágios vegetativos, né, a gente estuda muito sobre estágios fenológicos de acordo com aquele determinado nutriente. Até porque tem alguns que têm muita mobilidade, outros menos e tudo mais. Mas a gente, segundo a fisiologia, ela fala que o seguinte, o maior pico de absorção dos macronutrientes, que é onde eu vou definir o meu potencial produtivo, entre V2 e V3. E o que é o tal do V2 e o V3? Imagina uma planta de milho e ela tem a folhinha que vai abrindo. E ali do lado da folhinha tem uma tal de uma lígula, que é como se fosse uma bainha, exatamente, ali, que eu vou considerar aquela folha verdadeira. E eu vou considerar mesmo da folha emergente ali, a primeira folha que sai da própria semente, né, que é a folha primular, que a gente fala, ela já é considerada como uma folha verdadeira. E a partir disso vão ter os momentos ideais de colocar, tanto seja os nutrientes, que no caso é adubação de cobertura, né? O potássio também, quem faz adubação aberta, né? Com MAP, cloreto e ureia, a gente vai colocar ele lá junto com o plantio. E depois dali depois que a gente definiu esse potencial produtivo ali entre V2 e V3, nós vamos ter o quê? A manutenção desse potencial produtivo e a formação de quantas fileiras de grão eu vou ter naquele milho, quantos grãos dentro da espiga, qual que vai ser a minha sanidade, né? Se eu vou colocar um fungicida ali,
dentro daquele híbrido, que hoje é uma coisa que a gente não sai daqui sem lembrar muito bem, produtor. Produtor tem que fazer fungicida, o incremento de produtividade de fungicida no V6 é em torno de 40%. A gente tem que levar... fungicida só no pendoamento. Não, não, mas ainda tá bom, porque antes não falava de fungicida. Mas o que a Rociane lembrou é extremamente importante. As fases onde a gente tem definições. E isso dentro de uma lavoura é importantíssimo. A gente tem que falar disso, o produtor tem que saber disso. E muitas vezes, quando a gente chega numa vitrine, né? Ano passado nós temos uma vitrine de fisiologia. De fisiologia e esse ano fertilidade. O ano passado nós falamos de... Olha pra você ver que link legal. O ano passado fisiologia e esse ano fertilidade. E eu vou apresentar um dado para vocês da de fertilidade esse ano lá na cidade de Três Corações. Quando a gente fez um ensaio conduzido pelo AgroService, arrancando folhas de plantas de milho, avaliando perdas foliares por doenças. A gente arrancou, né, como se a gente mecanicamente... mostrasse o que o dano da doença... A perda de folha causa na produtividade. Exatamente. Isso. Nós tiramos folha. Eu não vou me recordar exatamente como foi, mas são vários estágios que a gente tirou. As duas de baixo, depois você tira as 4. Folhas de perto da espiga, folhas de cima, para poder a gente avaliar produtividade. Cara, é assustador quando a gente pega o resultado. E quando a gente apresenta isso pro produtor, muito produtor não sabe. Ele fala assim, mas eu tô perdendo só folha, o meu interesse é grão. Não. Cara, nós vimos diferença de PMG, nós vimos diferença de porte de planta, nós vimos diferença de volume de folha. Por quê? O meu potencial produtivo, como a Rociane citou, ele foi definido lá atrás, V2, V3, V4 no máximo. A planta já sabe o que ela vai ser. Ela já foi definida. Por isso que a gente toma muito cuidado na adubação nitrogenada nessa fase. E quando a gente apresenta isso para o produtor se assusta. Porque ele é acostumado exatamente dessa forma. Fungicida só no pré-pendão. E aí quando ele vê que tudo que ele poderia ter feito para trás vai trazer dinheiro, tem inúmeras literaturas falando que uma aplicação de fungicida de V6 para frente traz até 7 sacos por hectare. Tem um dado que fala que, se eu não me engano, é Embrapa 2016, que fala que o incremento de produtividade na última entrada do trator, que é uma realidade que a maioria dos produtores tem hoje, né? O incremento de produtividade, a gente está falando de até 40% a mais. Já o pré-pendão, que seria o VT, lá que a gente chama, né? O incremento de produtividade seria na casa de 15% a 20%. E o pós-pendão de 15%. Então, se eu fosse definir uma aplicação apenas, eu faria onde? Lá no V6. Que o quê? Eu tenho dentro da fazenda, a possibilidade de fazer isso dentro da fazenda. E hoje, antes, vamos dizer assim, pega 3 anos atrás pra gente falar muito. O que você fala? Não vim fazendo pendão do alto propelido. Hoje não, hoje o drone você vai na esquina, tem um cara com drone. É isso aí. Você falou assim, é caro. Não é caro, perde o retorno. A gente fala aí de 120, 150 reais o hectare, mas e quanto que isso traz de produtividade? Com certeza. Um saco de 50 reais, vamos dizer, o milho hoje. A gente falava em 80 ano passado, mas vamos lá em 50 hoje. São 3 sacos. É isso daí. Mais o drone, mais um fungicida aí, vamos falar em 200 e poucos reais hectare. São 4 sacos, 5 sacos que trazem tranquilamente nessa aplicação. Não, e uma aplicação de fungicida, se a gente for parar e avaliar exatamente o que a literatura vem mostrando para nós nos últimos anos, nós já temos 2 aplicações de fungicida, inclusive apresentado pelo pessoal da empresa, que eu não posso falar o nome, senão eu vou ter que pagar royalties para eles. Mas no lançamento de produto ano passado, eu acompanhei o ensaio de perto na região de Conceição de Rio Verde, eles vão saber de quem eu estou falando, mas trazendo 14 sacos por hectare, cara. Em 2 aplicações de fungicida. Nós estamos falando de 14 sacos por hectare. O ano passado, com preço que paga a Hilux no final do ano, né, moçada? Então dá para fazer. Se a gente for pensar em milho a 80 reais há 6 meses atrás, o que isso traz de retorno pro produtor e quanto que ele gastou? Não, mas trazer 50 reais vezes 14. Exatamente. Vai te dar 700 reais com Uai, custo de 200 reais por hectare, 300 reais mais por hectare. Eu não poderia de deixar, porque eu sou meio polêmico, eu não poderia de deixar de falar. Cuidado com os prestadores de serviço de pulverização de drone. Sim. Porque eu falo por mim que estou na ponta da linha aqui. O que eu passei esse ano de estresse com o prestador que combinou e não foi. Então, produtor, você que está em casa, se atente na empresa que você está contratando. Porque o sucesso disso, tudo que a gente está falando... Tem a hora certa de fazer. Exatamente. Tem a qualidade do serviço então, prestado. Então, se atente à empresa que você está contratando para poder fazer esse serviço. Porque o resultado é certo. O resultado é certo. Você pode acreditar que inúmeros professores no Brasil não iam fazer uma loucura dessa.
Sem dúvida. Perfeito, pessoal. Estamos aqui encaminhando para o fim. Guto, você fala um pouquinho da nossa marca própria, Rede do Campo? Não, com certeza. Hoje, pessoal, só fazendo um pouquinho de comercial aí também, né? Jabá. Gente, tem que vender Com também, né? certeza. Há um mês atrás lançamos, é uma marca própria, a Rede do Campo. Hoje a gente tem... Vocês têm eu ver se eu cachorro, alcanço. gente? Tem em cachorro? casa? Eu tenho 2 border Não, então vocês já vão levar. Eu tenho pouquinho, eu tenho 8. São três linhas. Tem a Campete Filhotes, a Campete Protein e a Campete Premium. São rações especializadas, desenvolvidas especialmente para as linhas, cada um sua linha de cachorro. Cada um sua linha de cachorro, né? Vou poder levar? Pode levar. Tem Não pode levar pra todos os cachorros. Senão nós vamos ter que fazer um patrocínio. Pois é. Mas são rações que em um mês de venda já dispararam no mercado, aceitação muito grande por parte dos proprietários, por parte dos cães. Tipo assim, primeiro o cão tem que gostar, depois o proprietário. Exatamente. Mas os dois são sucesso de vendas. Também agradecer, né? Agradecer a presença de você, Pedro, Luciane, a KWS pela parceria com a rede. Acho que foi o primeiro podcast nosso. De muitos que virão. Votaremos. Eu acho que votaremos. Gostamos desse Tem muito assunto pra falar aí. Sim. Muita coisa. Nossa acho que não senhora. terminamos nem de falar Nós milho não ainda. terminamos de Vai falar. ter um segundo, Nós né? não terminamos. Tem muita Vai ter que coisa. ter uma Vamos ter parte o 2. segundo, tem o soja, tem sorgo, Sim, mas vocês estão pessoal. convidados Sim. para os próximos, viu? Com certeza. A gente agradece vocês virem até aqui, vocês estarem em parceria com a gente. Pra mim foi uma aula, assim. Fiquei sabendo muita coisa nova. bom. Fico muito feliz por vocês compartilharem esse conhecimento, a experiência de vocês, que não é pouca, com a gente aqui, viu? Imagina, nós que agradecemos. Com certeza a KWS tem um prazer grande de estar aqui com vocês, com essa parceria sólida que a gente vem há tantos anos, né? E com certeza nós vamos fazer mais podcasts falando de outros temas técnicos. Tem colheita, tem cobertura, E nós tem vamos... herbicida. E nós vamos Isso aí. fazer aí o máximo, atender o produtor. Eu fico aqui à disposição, eu fico na cidade de Cruzilha, mas tem meus ajudantes também. Pedro fica em Três Corações, tem outros colegas que ficam no sul de Minas todo. E aí podem acessar o site da KWS, nos procurar lá. E que fica aqui o convite para conhecer um pouco dessa genética que hoje a gente tem o orgulho de falar que nós somos detentores de genética. Hoje aí hoje a empresa crescendo exponencialmente, não só no mercado de safrinha, mas no mercado de verão também. E aí a gente convida você, produtor, para vir conhecer a KWS e ver o que é potencial produtivo, né, Pedro? Ô Guto, se eu posso deixar um recadinho final aqui, já que a gente está Claro. encerrando. Com certeza. Eu costumo dizer muito o seguinte, a gente tem que planejar muito, a gente tem que ter muito capricho, a gente tem que fazer uma execução muito bem feita para poder colher resultado. Isso aí. Então, se a gente se atentar a esses 4 pontos, o primeiro deles é planejamento. Nós falamos muito desde o começo. Então, Sim. produtor que se planeja, produtor que tem capricho, produtor que executa, ele colhe resultados. Então, primeiro, obrigado à Rede do Campo, obrigado a vocês pela oportunidade de estar Obrigado, aqui. gente. Contem com a gente, contem comigo. A Rociane já disse, eu fico em Três Corações, mas eu atendo uma região bem grande. E estou à disposição, a KWS está à disposição, contem com a gente, contem com a KWS. Nós viemos com essa genética nova exatamente para revolucionar o mercado e repito o que a Rociane disse, o nosso lema é ser a empresa mais técnica do mercado até 2027 e nós vamos chegar lá. Nós já estamos no caminho. Já estamos no caminho. O nosso ponto forte é exatamente se colocar no lugar do produtor. E podem ter certeza disso. Se a gente recomenda, se a gente coloca a mão no fogo, é porque a gente faria. E a gente faz. Inclusive, a Rociane é produtora, o Marcos, meu RTC, é produtor, o Dagmar, nosso gerente, é produtor. Enfim, nós temos inúmeros cases dentro da empresa que posicionam e acreditam no nosso produto. Então, se a gente está aqui dando a cara a tapa, falando esse monte de coisa que a gente falou aqui, é porque a gente acredita e a gente está do lado do produtor. Obrigado de novo. Obrigado, Com gente. certeza. E Muito pessoal obrigada. de casa, se vocês, assim como eu, foram edificados por esse podcast, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para vocês não perderem os nossos próximos vídeos, tá? E segue as nossas redes, que é a Rede do Campo Oficial, tá bom? Obrigada!